Há mais ou menos, cara, 100 dias atrás eu comecei a usar o Vim profissionalmente. Na verdade o NeoVim, que é um fork. E na verdade eu não comecei, eu tentei começar a usar. Eu até mandei uma mensagem pro TJ, que é o cara quando se trata de NeoVim. Eu falei pra ele, cara, pode me ensinar NeoVim ao vivo? Ele falou, claro, vai ser muito divertido. Eu falei, não, mas espera um pouco. Deixa eu testar primeiro sozinho e depois a gente troca uma ideia pra ver como que foi a minha curva de aprendizado. Embora tu me veja aqui usando o NeoVim, quando eu tô gerando algum script pra vocês em, sei lá, em Go, em Zig, qualquer outra linguagem que não seja Kotlin, profissionalmente é impossível usar NeoVim. É impossível eu usar NeoVim profissionalmente. E embora aqui no título tu vê aí que eu digo que Why I Stopped Using Vim After 2 Years of Using It, na verdade o vídeo é sobre esse cara aqui que também tentou usar o NeoVim, mas não conseguiu. Então antes de a gente ver o caso dele, do porquê que ele desistiu de usar o Vim, deixa eu te falar o porquê que eu, profissionalmente, eu não posso usar o NeoVim. Começa porque o LSP do Kotlin é horrível, cara. Na internet tu vai achar posts como esses aqui, ó. Por que que o Kotlin LSP é realmente tão ruim? Por quê? E se tu entende um pouco do que é o LSP, tu sabe que ele serve para fazer o decouple, né, para desacoplar, digamos assim, todas as funcionalidades que tu tem como autocomplete, syntax highlighting, todas aquelas coisas que tu olha assim pro teu VS Code e acha incrível. Na verdade, o LSP é o que está fazendo isso. É uma linguagem, né, é um protocolo, na verdade, de Language Server. Então, toda linguagem deveria ter um bom LSP e tu poderia usar essa linguagem, então, em qualquer editor de texto usando as mesmas funcionalidades, customizando essas funcionalidades. E aí a gente volta para a pergunta, né? Por que que o LSP do Kotlin é tão ruim? Uma das coisas que a gente tem que entender, cara, é que quem tá por trás do Kotlin é a JetBrains. E a JetBrains tem a sua própria IDE. Então não é de interesse da JetBrains que tu consiga fazer o que tu consegue na IDE dela em qualquer outro editor de texto. Tirando todas as coisas que eu preciso pro meu dia a dia, tá? Como Profiler, App Inspection, tudo que eu uso ao redor do Android Studio, tirando isso, o fato do LSP do Kotlin ser tão horrível, de propósito ou não, pra JetBrains querer vender a ideia dela, já impossibilitou o meu desafio, cara. Então eu já tô começando aqui o vídeo do porquê que profissionalmente eu não consigo hoje substituir uma ideia da JetBrains por um NeoVim da vida, mas vamos escutar aqui a história desse cara, do porquê que ele parou de usar o Vim depois de 2 anos tentando. E tá legendado, tá? Então, pelo próprio YouTube. Timestamps for each topic, so feel free to skip around if you want to see a particular topic. Vim seems to be having a resurgence lately, with folks like the Primogen talking about how he loves to use Vim. And you know what? He inspired me to use Vim after 2 years of no longer using it, and after using it for a bit, I decided Vim is still, once again, not for me, and I stopped using it for the same reasons that I did 2 years ago. Now, na verdade, eu acho que o Vim deveria patrocinar o The Primogen, né? Porque eu sei que tem muita gente que tá começando a usar o NeoVim e até tirando sarro de quem usa outra ideia por conta dele, né? A minha inspiração pro NeoVim, cara, eu acho que tu também deve seguir, é o TJ, tá? Esse cara aqui, ó, TJ DeFries, tá? Ele é o cara que tu vai conseguir aprender muito sobre NeoVim, porque ele desenvolve também o projeto, né? O NeoVim é open source e, por exemplo, ele é o autor principal do Telescope NVim. Se tu usa NeoVim, tu sabe o que o Telescope é. Então, o cara é o bichão do NeoVim, segue ele lá, que vale muito a pena. Now, what are those reasons, you may ask? Great question. There are multiple. Now, the very first reason as to why I no longer use Vim is because setting up Vim is kind of a pain. If I compare the setup process for Vim versus the setup process for VS Code, it is a night and day difference. My VS Code setup is incredibly simple. E eu notei aqui que a gente tá falando Vim, eu tô falando NeoVim, e tu deve estar se perguntando, tá, é NeoVim ou é Vim, Lucas? Se decide. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho qual que é a diferença, tá? Tem esse vídeo do Fireship de NeoVim em 100 segundos. In 1976, Bill Joy created VI. In 1991, it was improved by Bram Molinar as Vim. Then in 2014, NeoVim came along. It's a fork of Vim, making it a drop-in replacement that's 99% identical for basic usage. All of your favorite "help, I can't exit Vim" memes are still perfectly valid, but its codebase was restructured with well-documented APIs that embrace new features from the community, which has resulted in a thriving plugin ecosystem. Most important. Entendeu? Então, o NeoVim é um fork onde tu tem vários plug and play ali de coisas que tu pode usar dentro dele, tá? Por exemplo, um deles tá aqui, o Telescope. Então, 99% das coisas do NeoVim é o Vim
e os outros 1% é o fork que eles fizeram de várias customizações para fazer a tua vida mais fácil, tá? Uma coisa que ele tava falando aqui é que o setup inicial do NeoVim, ou do Vim, né, é meio custoso. Então, um repositório que tu pode verificar aí, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é o NVim Lua Kickstart.NeoVim, que é basicamente um ponto de partida aí de configuração pro NeoVim se tu tá usando Lua. Então, se tu tá com dificuldade aí de começar no NeoVim, eu te recomendo assistir esse vídeo aqui do TJ, The Only Video You Need to Get Started with NeoVim, e também conferir o repositório que tá aqui na descrição também do vídeo dele. We have a video of it that you can check it out right here, where I go over my entire setup process and I do not install that many plugins. I install maybe like 3 or 4 of them and then I'm good to go. But with Vim, because it's so bare bones to begin with, it requires a lot of initial investment to get your Vim setup to honestly be at feature parity with VS Code. I'm being serious when I say that the other day when I tried to set up Vim for the first time after 2 years away from it and getting all the necessary features that I want, it took me well over 3 hours to get everything set up. So that's the first reason why I stopped using Vim. Uma das coisas assim que eu vejo é que tu vai fazer um investimento bem grande na customização do Vim, mas basicamente o que ele te proporciona depois é tu conseguir usar ele para múltiplas linguagens de programação, né? Então, por exemplo, se eu tô usando uma ideia da JetBrains, agora eu tô usando uma como é que eles chamam lá? PyCharm? JetBrains, PyCharm. Se eu tô usando PyCharm para Python, ou depois eu tô usando Android Studio para Android, tá? E se eu for desenvolver em Go, bom, qual outra IDE que eu vou usar para Go? Então, ao invés de ficar pulando de editor de texto, de IDE para IDE, dependendo de qual linguagem tu tá utilizando ou de qual projeto tu tá trabalhando, tu consegue ter o teu ambiente NeoVim customizado, configurado, do jeito que tu quer para cada uma dessas linguagens, certo? Então, é claro que no início tu vai ter um investimento ali de tempo, mas depois isso tende a se pagar, né? O que não é meu caso. Eu trabalho só com Android, então não faz sentido eu investir esse tempo aqui em tentar customizar algo, até como eu falei, se a JetBrains é criadora do Kotlin e ela tem uma IDE pro Kotlin, obviamente ela não vai me fornecer um LSP decente pra mim não usar a IDE dela. Business is business. I felt like I spent way too much time initially to set up Vim to get everything working at feature parity with VS Code when VS Code I was up and ready to go within like 10 minutes of installing the app. The second topic that I want to talk about is the speed of Vim and the speed of VS Code. The number one reason why people say they no longer use VS Code is because it's kind of big and bulky and it's not that fast, and Vim is way faster. And I gotta say, that's correct. Vim is way faster than VS Code and is so much more lightweight. But if I'm being honest, and if you're being honest, does it really make that much of a difference? Like, truly. Does that extra, like, couple seconds of speed, does it really improve your developer experience by that much? I personally like to believe that it actually doesn't. Sure, it might be slightly annoying, but I actually found setting up Vim in the beginning to be exponentially more annoying than having to wait like an extra second for a certain file to load. So yes, I do agree that Vim is way faster than VS Code, but personally for me, I don't think it's that much of a difference that I want to go and set everything up within Vim when I get everything for free on VS Code. The third reason... Cara, eu acho que assim, nesse caso aqui, valeria muito a pena sim. No meu caso, o NeoVim, o Vim, não é mais rápido do que Android Studio para desenvolvimento Android. Ele não é, cara. Não é. Até mesmo o Telescope. Eu tentei usar no meu projeto profissional e... Cara... Eu não sei se é algum mecanismo de cache que eu não tinha configurado, mas no Android Studio é simplesmente mais rápido procurar um arquivo, procurar uma definição de classe. Então no Android Studio, por exemplo, um Command Shift F, eu consigo pesquisar algo com regex, tá? Se eu der 2 vezes Shift, eu consigo procurar uma classe, uma função. Então quais são as funções que eu tenho que começam com request? Quais são as classes, por exemplo, que se chamam service? Então eu tenho aqui o chat service. Eu posso ir lá para minha classe application, minha classe controller. Então eu consigo rapidamente fazer isso. E isso aqui funciona, na verdade, em projetos com milhares de arquivos também, de uma forma rápida, cara. É claro, o Android Studio vai começar a fazer o teu computador superaquecer, ele vai decolar voo, vai consumir toda a memória que tu tem, vai. Mas eu não consegui fazer o NeoVim ficar tão rápido quanto, e eu comecei a falar, vocês vão ver que o vídeo já tá trancando aqui, porque o Android Studio tá aberto. Então, eu até concordo, ele é mais leve, só que o fato de ser mais rápido ou não, vai depender muito da linguagem que tu tá trabalhando e... Enfim, a JetBrains, eu considero as ideias dela, se tu tem uma boa máquina, muito boas, cara. Excelente, muito rápida, só que vai consumir muito recurso da tua máquina.
Why I stopped using Vim was the fact that it was too customizable. I was initially that type of developer that loved customizing everything. Every little color that I can change, every tiny macro that I can map to a certain key movement, every new package to add like just a tiny bit more optimization within Vim. I loved doing that. And that's honestly one of the biggest strengths of Vim. It's the fact that you can literally customize it to do anything that you want in your imagination. And while that's really great for some, and I love that internally, I also found that it actually made me less productive. No início, VS Code, NeoVim, 180 other plugins, volta pro VS Code. Because day by day, I kept thinking to myself, wow, what can I do to make this like 0.1% faster to use in my day-to-day workflow? Like I was spending too much time trying to optimize it because I know that I had the option to do so. Whereas with VS Code, yes, you can optimize it a little bit, but for the most part, it has its limitations on what you can add to it. And honestly, I found those limitations kind of good for me. It restricts me in terms of what features I can add to my text editor, so I no longer have to stress about trying to make my text editor like 0.1% more efficient. Whereas with Vim, I was stressed out about that stuff all the time. It was honestly a huge time sink for me. It was not worth it. Don't get me wrong, I still absolutely love Vim. And I think the most important reason why anybody should ever learn how to use Vim is learning all of the Vim commands and the Vim motions. É flex, né, meu? É tu chegar numa entrevista e pegar o NeoVim e começar aqui, ó. Ah, deixa eu abrir o projetinho aqui. Ah, ok, tá. Navegar pra aquela pasta. Não, o mouse? Joga pela janela esse mouse, cara. Eu não uso mouse. Agora eu só uso... É aqui. É só teclado. Só tem o teclado. Vamos analisar aqui a linha 36, tá? Vamos analisar a linha 36. Ok, se a gente editar essa linha aqui... Opa, cometi um erro. Undo. Ah, tu quer deletar isso aqui? Ok, vamos deletar. Ah, não quero mais deletar. Undo. Pô, na verdade, assim, ó, vamos navegar aqui lá pro nosso controller, tá? Ou melhor, na verdade não é o controller que eu tava querendo buscar, era o nosso service, tá? Vamos lá pro nosso service e vamos ver todas as funções suspensas que a gente tem. Ah, interessante. Tá, agora deixa eu voltar pro arquivo anterior. Não, vou ir pro arquivo anterior, o próximo. Tá, mas como é que tu tá trocando de arquivo, cara? Como é que tu faz isso? Sou sênior, né, cara? Eu uso NeoVim. Não sei se tu reparou, mas o quão dark é o meu tema no NeoVim. Tem um monte de erro ali de unresolved reference. Tem, mas é porque eu tô usando o LSP do Kotlin. Então, eu comparo, cara, hoje em dia tu chegar numa entrevista sabendo usar o NeoVim, sabendo navegar nos arquivos, saber pular pra uma linha, simplesmente editar, deletar, refazer algo básico, tá ligado? Pular pro início da linha, pro final da linha, pular um bloco inteiro, ir pra próxima função, mover a função de lugar só usando o teclado. Fazer isso numa entrevista pode mostrar que tu, pelo menos... senta a bunda na cadeira e coda, né? Porque pra aprender isso é uma curva de aprendizado grande. E é a mesma coisa, por exemplo, tu chegar lá na entrevista e alguém te perguntar, ok, vamos criar uma branch nesse repositório aqui. E aí tu, tá, cadê o search tree? Cadê o plugin do VS Code pra mim fazer o pull dessa branch? Ao invés disso, tu vai ali dentro do teu próprio NeoVim mesmo e começa a dar linha de comando, tá ligado? Tipo, imagina, o cara chega ali, nossa, deixa eu navegar aqui nos arquivos, deixa eu criar um novo arquivo aqui pra nós, só pra gente testar esse script aqui, rodar os testes. Imagina, cara, tu chega lá e tu manda essa, é muito flex, cara, é muito tipo, eu sei o que eu estou fazendo. Any text editor that I use, whether that be Xcode for writing iOS applications or VS Code for writing full-stack web development applications, I always add the Vim key binding. And I do think that everyone should have a phase of their life where they're learning Vim, because learning those Vim commands are unbelievably helpful. You become so much faster as a developer when you know these commands. Então, o que ele tá falando aqui é que, por exemplo, dentro do próprio Android Studio, eu posso sim habilitar aqui o modo Vim, tá ligado? E aí eu poderia também fazer coisas como usar comando de pular pra tal linha, de usar aqui o terminal dentro do meu Android Studio, embora o próprio Android Studio tenha um terminal também. Então, é possível, mas tem que ver aí se vale a pena também, né? É só pra te não perder o costume de usar os atalhos do NeoVim, do Vim, para depois quando tu for usar o Vim. Now, I will say the biggest advantage and the biggest benefit to using Vim is kind of that cool factor, knowing that you're using Vim when everybody else is using VS Code. It's kind of like this weird gatekeeping programming mindset where Vim is known as like this purest form of coding. It's like the original text editor. There's no fluff. It's just Vim on its own. You feel kind of cool doing it. All right, come on. I know I'm not the only one. I know that there has to be other people that feel cooler using Vim compared to VS Code. And I will say, I think that there's something about that in this developer world being like, oh,
I don't use VS Code, I use Vim. Something about that, it like kind of feeds your ego, like you feel cooler using Vim. I know I definitely do. And that's why I tried to use Vim for so long. I tried to continue using Vim even after falling in love with VS Code, but ultimately everything else, like the too much customizability of Vim, the arduous and annoying setup process in the beginning, it ultimately just got in the way, and I realized no matter how cool I feel using Vim, it's just not worth it to me anymore. Tá aí, tu usa, né, o Vim pra tirar sarro do VS Code, então tá tudo certo. É um pouco de balaqueiro, né?